Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy e é uma honra anunciar a segunda temporada do Abrafarma Talks, o canal oficial da Abrafarma e do Varejo Farmacêutico Nacional, que retrata a evolução desse setor ao longo das últimas 3 décadas. E hoje nós vamos revisitar mais um capítulo da história da entidade com um dos principais executivos em atuação no setor, integrante de uma família que está intimamente associada ao desenvolvimento das farmácias e drogarias. Eugênio de Zagottis dá continuidade a esse legado como vice-presidente da RD na área de planejamento corporativo e relações com investidores. Ele também vai dividir conosco sua passagem emblemática como presidente do Conselho Diretivo da Abrafarma, cargo que ocupou de 2018 até maio do ano passado. Seja muito bem-vindo, Eugênio. Obrigado, Mariana. Prazer estar aqui com você. Bom, você acompanha esse setor desde muito cedo, conviveu de perto com grandes transformações das farmácias. Queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória no varejo farmacêutico. Eu posso dizer que eu nasci dentro desse setor, né? Eu venho da Droga Raia, né, que posteriormente se juntou com a Drogasil para formar o que é hoje a Raia Drogasil, a gente chama de RD. E a Raia era uma empresa fundada pelo meu bisavô em 1905, né? Então era uma empresa que passou pelo bisavô, teve problemas de sucessão lá quando ele morreu. Em algum momento o meu avô, que era um dos genros dele, comprou participação, reestruturou a empresa. Os filhos, que eram basicamente minha mãe e meus 2 tios, entraram na empresa. E eu acabei entrando na empresa em 2000. Mas eu me lembro desde criança indo visitar a loja com meu avô, com meu tio, então tenho o privilégio de dizer que eu sempre tive envolvido no setor e que acho que são enormes as mudanças daquela época para hoje. Os álbuns de foto antigos, né? Os álbuns das fotos mais antigas da Droga Raia são maravilhosos. O início em Marília? Não, em Araraquara. Araraquara. 1905. Nossa, tem fotos maravilhosas antigas, né? Da época do seu avô, certamente. Exatamente. Como foi ver essa evolução toda? Acho que foram fases muito diferentes uma das outras, né? Eu lembro quando eu era criança, adolescente, a Raia era uma rede super pequena, num mercado em que você tinha, era uma rede em São Paulo, ninguém falava sequer em Brasil, né? Num mercado onde você tinha uma Drogasil, que já era uma rede bem maior, que tinha sido líder por várias e várias décadas, em algum momento ali, depois do Plano Cruzado, acabou perdendo o passo, e o líder absoluto era São Paulo. Então, assim, você tinha a São Paulo, você tinha a Drogasil e várias empresas menores, uma delas a Raia. E eu acho que eu vivi um período ali, como criança, adolescente, onde a gente era seguidor. Mais tarde, quando eu já estava na faculdade, mas continuava acontecendo, a empresa começa a tomar um pouco do destino dela nas próprias mãos e querer fazer coisas diferentes. Então a Raia foi super inovadora, foi a primeira rede de drogarias em 80 a botar em um computador, automatizando toda a gestão de estoque. Posteriormente foi o primeiro varejo de todo o Brasil a colocar automação comercial, que é um ganho de eficiência enorme, né? Quer dizer, em vez de você troca uma caixa registradora, você sabe que você vendeu X reais naquele dia, por um computador que te diz o que você vendeu de cada item e você repõe no dia seguinte. Então um ganho de eficiência, um ganho de serviço enorme. A Raia começou a inovar, por exemplo, foi a primeira rede a oferecer um plano de carreira para os funcionários, pegar gente sem experiência, sem vício, formar, dar uma carreira e dar plano de carreira. Primeiro a criar uma identidade de loja padronizada. Então acho que a gente saiu de uma fase ali de sigo líder, né? Os líderes, né, que a Drogaria São Paulo, sobretudo, e Drogasil, para uma fase de vamos tentar fazer diferente do líder, né? Isso foi indo. Eu entrei na empresa em 2000, a gente estava realmente nessa fase. Em 2000 começamos a sair de São Paulo, fomos para o Rio, depois Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre. E eu acho que uma grande mudança que o setor passou foi a partir aí do momento em que os mercados de capitais se abriram. Então eu lembro que o primeiro IPO da era contemporânea aí foi acho que Natura em 2004, ainda era um IPO muito pontual. 2006, 2007 veio uma enxurrada de processo de abertura de capital. E aí a Raia foi querer abrir capital, a Drogasil queria abrir capital. A Drogasil de fato abriu capital num momento super bom do mercado em 2007. A Drogasil vinha de dificuldades, né, pós-Plano Real, quando ela tentou mudar a estratégia dela não deu certo, mas já tinha passado aí desde talvez no começo da década de 2000 por uma transformação, voltando às origens, ganhando eficiência. A Drogasil vinha com muita força, com muita qualidade de operação, números bons. A Drogasil abriu capital em 2007. A gente estava 3 meses atrás da Drogasil para abrir capital, mas foi o momento que começou a entrar
entre a crise, mercado degringolou, a gente não conseguiu. Mas aí seguiu crescendo do jeito que deu. 2010 abrimos capital e 2011 as duas empresas se juntaram. Então a gente junta uma empresa fundada em 1905, né, pelo meu bisavô farmacêutico João Batista Raia, com a Drogasil, que foi formada em 1930, nasceu em 35, também por um farmacêutico, José Pires, duas empresas que hoje somam mais de 200 anos de história. E são realidades muito diferentes, né? Essa Raia que você falou que estava em busca de um protagonismo, mas era uma droga Raia mais empreendedora, para esse momento da fusão, formando um dos maiores grupos do varejo nacional, o maior em faturamento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa experiência, como foram as conversas entre Raia e Drogasil? Acho que a gente sempre teve uma relação de muito respeito e admiração pelo outro. É engraçado que a gente tem um setor que a gente se mata na rua, né, esquina a esquina, mas assim, na pessoa física a convivência é muito, muito civilizada. A gente se frequenta nessa associação que é a Abrafarma, né, então ao mesmo tempo que a gente quer matar um ao outro, a gente tem muita agenda comum setorial, né, e que luta na mesma direção. Então acho que sempre teve um relacionamento de muito respeito, muita admiração mútua. Acho que tinha muita complementaridade. Acho que assim, a Raia era boa em coisas que a Drogasil não era, e a Drogasil era forte em coisas que a Raia não era. Mas lançar o IPO, essa oportunidade para você foi algo fundamental? Foi algo fundamental, porque as duas empresas eram muito diferentes. A Raia vinha se alavancando para crescer, e a Drogasil não, era uma empresa bem capitalizada. Em 2007 se capitalizou mais ainda com a IPO dela, então as empresas eram muito diferentes. No momento que a Raia abriu capital, a Raia se capitalizou, as empresas ficaram muito mais parecidas. Aí a gente conseguiu fazer uma transação que fosse uma fusão de iguais, porque não era objetivo ninguém que A comprasse B ou que B comprasse A. A gente queria fazer uma fusão de iguais e fez. Então nós temos até hoje uma empresa cujo controle é compartilhado pelos acionistas originais da Raia e pelos acionistas originais da Drogasil. E a gente tem percebido também uma preocupação muito grande da RD com esse conceito de nova farmácia. Eu quero saber o que a gente pode esperar do varejo farmacêutico e da RD no futuro. Eu acho que é um período de reinvenção, né? Acho que primeira coisa assim, pensar, você fala, aquela farmácia, aquela empresa que todo mundo conhece, que trabalha cuidando do cliente, que faz uma expansão de grande qualidade, em grande velocidade, abastecimento, experiência, isso continua existindo. Acho que o que tem de novo, primeiro assim, é a entrada do digital para apoiar realmente a execução da farmácia e mudar o relacionamento com o cliente. Porque um cliente hoje, com o app na mão, ele consegue ter uma experiência de compra dentro da farmácia e fora da farmácia muito mais completa. Então esse cliente dentro da farmácia, com o app, ele pode ganhar pontos TICs, né, que é o nosso programa de fidelidade, uma parceria com o Grupo Pão de Açúcar. Ele tem cupons de desconto digitais e vai cada vez mais usar esse app dentro da loja para ajudar o cliente a navegar a experiência de loja. Agora, fora da loja com o app, o cliente pode comprar para receber em casa em 1 hora, em 4 horas, para receber amanhã, para ele poder buscar na loja se por acaso ele preferir. Isso a gente chama de compra e retire. Hoje metade dessa venda digital é compra e retire. A nossa venda digital já representa 10% da venda total da empresa. A venda através do app é metade dessa venda, ou seja, 5% da venda da empresa. Essa foi uma grande ideia, porque às vezes tem um remédio que é mais difícil de encontrar e você quer aquele específico, você digita no aplicativo, ele te diz em que lojas tem, ou ele te pede um prazo maior para levar para a loja mais perto da sua casa. Eu compro pelo app, eu uso muito. Acho que é uma facilidade grande. Um bom exemplo é medicamento controlado. Você tem um medicamento controlado, você tem uma receita, você precisa poder comprar as 3 unidades receitadas, senão você vai ter que voltar no médico antes da hora para pedir mais uma receita. Com o Compre e Retire, com o app você consegue saber que loja que tem, você faz a compra, chega na loja a gente faz tudo, processa a sua receita e você fez uma transação onde você já pagou, não vai ter que pegar fila no checkout, você vai simplesmente apresentar a receita e vai sair com os seus produtos. Vamos agora falar sobre o Eugênio e a sua relação com a Abrafarma. Eu queria saber como é que foi essa aproximação. Desde que eu entrei na Raia, né, em 2000, eu participo da Abrafarma, né? Então acho que é uma história longa. Minha mãe foi presidente da entidade, né? Foi fundadora da entidade também, né?
Agora, de novo, eu acho que a Abrafarma de hoje é muito diferente da Abrafarma que eu conheci quando eu entrei. Eu acho que eu entrei em uma entidade que ainda era muito mais frágil, muito menos profissional. Assim, primeiro, acho que o peso das empresas, o tamanho das empresas era muito diferente do que é hoje. E eu acho que a organização da Abrafarma, a liderança da Abrafarma é uma liderança também muito mais frágil. Então, acho que ao longo desse período, e acho que por mérito aí dos vários presidentes do conselho que passaram por aí, sem dúvida nenhuma, por mérito do presidente executivo Sérgio Mena Barreto, que entrou, acho que 6 meses depois da primeira reunião que eu participei da Abrafarma, hoje eu acho que é uma entidade modelar, né? Então nós estamos falando de um setor que ganhou muita força, muita visibilidade, um setor que tem uma agenda fortemente calcada em promoção de saúde, em cuidar da população, em servir o interesse público, e a gente hoje tem uma entidade super forte para realmente promover esse diálogo do setor com toda a sociedade. Com toda a sociedade, com os órgãos de governo, a Abrafarma fundamental nesse período de pandemia, né, com todas as restrições. Em 2018, depois de você integrar o conselho da entidade, onde você continua, inclusive, você assumiu o desafio de presidir a Abrafarma. O que é que te moveu a encarar essa missão? Acho que eu sempre fui muito próximo da entidade, acho que sempre tive muito carinho pela entidade e admiração pelo trabalho aí que o Sérgio, o time dele fazia, um dos presidentes anteriores. Então, para mim foi uma honra poder ter presidido o Conselho da Abrafarma por esses 3 anos. E na gestão do Eugênio nós pudemos ver a sedimentação de vários projetos e iniciativas, incluindo eventos como o Masterclass, o Roadshow. Nós também vimos nascer o Congresso de Clínicas. Eugênio, como é que você enxerga a Abrafarma gerando e compartilhando conhecimentos com todo o setor? Eu acho que assim, esse período da minha gestão, e mais até por uma casualidade do que por qualquer iniciativa minha, coincidiu com um momento de transformação completa do setor, resgatando a sua origem de prestação de serviço de saúde. Então, acho que isso já era uma agenda que vinha acontecendo, mas vinha ainda lenta. No momento em que entrou a pandemia, no momento que as pessoas se trancaram em casa, eu acho que o papel do setor para com a sociedade ganhou muito mais evidência. Então toda a questão, por exemplo, de poder fazer testagem de Covid, própria questão de vacinação, também, é engraçado, a pandemia deu força para a vacinação contra a gripe, porque ninguém queria misturar sintoma. Então essa agenda setorial de serviço, ela ganhou muita velocidade. Eu acho que os membros da Abrafarma entenderam o quanto era importante isso, acelerado por esse momento de pandemia, e eu acho que a sociedade entendeu o papel que as farmácias tinham a desempenhar nesse momento. Então, assim, engraçado, todo mundo fala do legado digital que a pandemia trouxe, e é inegável. Se olhar a nossa empresa, a venda digital era 1, 2%, hoje é 10%, mas as pessoas esquecem de falar do legado de saúde que a pandemia trouxe em relação ao papel da farmácia. Eu acho que a farmácia hoje começa a ocupar esse protagonismo. Então, de você ter realmente um hub de saúde na loja, poder fazer alguns exames simples, poder prestar uma série de serviços, vacinação, testagem, tudo isso ganhou muita força durante esse período. Então, essas iniciativas, como por exemplo o Congresso de Clínicas, Roadshow de Farmacêuticos, estão todas elas acho que muito alinhadas com esse novo momento, onde a Abrafarma queria mobilizar os seus membros e todos os colaboradores para essa missão de colocar a farmácia como protagonista da promoção de saúde aí para o povo brasileiro. E um papel extremamente importante, né? A relevância da farmácia ganhou novos degraus, galgou novos degraus, né? Não, com certeza. E assim, o engraçado é que assim, é algo que já tinha começado, mas que ele vinha ainda muito mais lento, mais incipiente. E com a pandemia ele tomou outra proporção, e hoje acho que esse papel de saúde veio para ficar. Nesses últimos anos, a Abrafarma também aprimorou um pouco mais o seu modelo de gestão, de governança, inclusive criando novas diretorias. Qual foi a inspiração para vocês adotarem esses novos modelos? Acho que essa sim foi a minha grande prioridade quando eu assumi esse desafio, né, de presidir o Conselho da Abrafarma. Eu acho que a Abrafarma é uma entidade, como eu falei, modelar, uma entidade que consegue dialogar com o governo, associações, Anvisa, enfim, com toda a sociedade de uma forma muito efetiva, mas eu acho que ela tinha ainda algumas coisas que precisavam se renovar. Então, por exemplo, a estrutura da Abrafarma era ainda muito focada só na pessoa do Sérgio, a gente não tinha um time de liderança, isso para mim era uma lacuna muito clara. A gente tinha uma carta de princípios que vinha de 20 anos atrás, quando os temas eram da fundação da entidade, quando os
temas eram completamente outros e todos eles superados. Então, na minha gestão, acho que a gente conseguiu fazer esse trabalho, trazendo todos os associados juntos para repensar a entidade. Qual que é o papel da entidade, quais são as prioridades da entidade, qual é a estratégia, como tem que ser a governança e como tem que ser a gestão. Então, daí nasceu um conselho maior, com mais alternância de cadeiras nesse conselho. Nasceu a figura de duas novas posições de executivos na entidade, que hoje são brilhantemente ocupadas aí pelo Renato Porto, ex-presidente da Anvisa, pelo Dr. Francisco, que trabalha há muitos anos com a Abrafarma no lado de política sanitária. Então, para mim, acho que foi muito gratificante conseguir materializar toda essa transformação e nada se faz sozinho, né? Acho que eu simplesmente consegui catalisar aí todos os associados de entenderem a importância da gente realmente se reinventar, repensar, se estruturar para poder realmente dar cabo a todo o desafio que a Abrafarma tem pela frente. Mas a sua gestão também deixou um legado que é fundamental para a entidade, porque é um planejamento estratégico até o ano de 2025, né? O que é que fundamentou esse plano? E está nesse contexto, né? Da gente, por exemplo, o que saiu dessa discussão? Qual que é a razão de ser da Abrafarma? Óbvio que tem uma parte importante ligada à representação. Em qualquer momento você tem discussão de leis e projetos, Congresso Nacional, Anvisa, Ministério da Saúde. Então, essa interlocução, que eu acho que é o papel tradicional de uma entidade. Claro que ela faz parte do papel da Abrafarma também, ela já existia, continua existindo, a gente está mais estruturado para isso, mas acho que apareceram dois outros papéis aí muito importantes. Um é um papel de transformar a saúde no Brasil, a partir do que as farmácias podem fazer, e a partir assim, se a gente pensar no sistema de saúde, a farmácia é o elo mais capilar, ou seja, tem muito mais farmácia do que médico, do que laboratório de análises clínicas, do que hospital, e as pessoas vão com muito mais frequência e falam com o farmacêutico muito mais do que qualquer outro profissional de saúde. Então a farmácia está num ponto absolutamente privilegiado para promover saúde, para promover bem-estar, para prevenção. Então eu acho que desse processo estratégico nasceu esse papel da Abrafarma de realmente colocar a farmácia como um aliado de todo o sistema de saúde nessa promoção de saúde do Brasil, melhorando a saúde da população. Então, no seu ponto de vista, as farmácias ainda são subutilizadas? Elas poderiam ter um papel ainda maior? Eu acho que estão começando a deixar de ser, na medida em que a gente cria hub de saúde, começa a prestar serviço, vacinação, testes, mede pressão, aplicação de injeção, tem uma série de serviços que a gente consegue fazer que melhoram a saúde da população, que dão acesso, que dão conveniência. Quantas pessoas não se descobriram diabéticas dentro de uma farmácia num exame de rotina, de pontinha de dedo, e você não tem sintoma nenhum, mas você está com uma glicemia estourada, ou seja, talvez a farmácia tenha poupado 5 anos sem tratamento, ou 10 anos, mas a pessoa ia descobrir que tem um problema na hora que esse problema já se instalou e que ele não pode mais voltar para trás, ele pode apenas ser retardado. Então, esse é um exemplo simplório até, mas acho que tem muitas outras coisas. Então, em relação à estratégia da Abrafarma, um papel realmente é esse de induzir aí realmente esse protagonismo e cuidar da saúde do povo brasileiro, e o outro é de fortalecer os associados. Então a gente fez, por exemplo, várias missões técnicas. Acabamos de voltar de uma missão técnica em Seattle, né, onde a gente visitou Amazon, Microsoft, Costco. Então essas missões técnicas espelham muito esse papel de ajudar os associados da Abrafarma a se capacitarem, a entenderem o que está acontecendo no mundo afora, e realmente compartilhar conhecimento. Isso é um papel super importante e acho que super valorizado pelas empresas do setor. Mas além dessas viagens para o exterior também tem um olhar seu que a gente percebe nos eventos da Abrafarma, um olhar seu para dentro aqui para o Brasil, um olhar atento sobre a política, a economia do nosso país. Nós não vamos entrar em nenhuma polêmica, claro, mas o que eu quero saber na prática é como o varejo farmacêutico atua ou como pode atuar em favor do desenvolvimento do Brasil. Ainda bem que você é minha amiga, não me botou em fria aqui. Não, mas assim, acho que uma entidade como a Abrafarma, ela dialoga com o governo, ela dialoga com o Estado. Quem é o governo, o presidente é partido A, B ou C, isso pra gente não é importante. O importante é que a gente consiga trabalhar junto para promover a saúde no Brasil. E acho que isso nós vamos fazer, seja quem for o próximo presidente da República. Então, nesse aspecto, nós não temos viés político e a gente trabalha com quem for eleito pelo povo porque representa o Estado brasileiro e não antes de qualquer outra diretriz.
E a preocupação é com a saúde da população, né? Eu acho que assim, a farmácia tem, pela essa capilaridade, pela frequência de interação com a população, essa posição única num país tão carente de poder promover saúde, de prevenção, vacinação, exames. Então acho que essa é uma agenda super importante e a gente vai dialogar com quem for, seja como presidente, ministro da Saúde, Anvisa, Congresso Nacional. Acho que a gente está no mesmo lado, entendeu? Lutando pela saúde e lutando pelo país. Agora uma pergunta que faz parte de todas as edições aqui do Abrafarma Talks é o que esperar do varejo farmacêutico nos próximos 30 anos? Acho que o varejo farmacêutico é um setor muito pujante. Se a gente olhar dentro do varejo, sem dúvida nenhuma, talvez seja o setor que mais cresceu e que mais se desenvolveu. E uma coisa que é bacana é que assim, o varejo, e o nosso setor de varejo mais que outros até, é um enorme promotor de inclusão social. Então, se a gente pega, por exemplo, a gente abre uma farmácia, isso é verdade para a RD, mas é verdade para várias outras redes da Abrafarma. A gente contrata pessoas, geralmente de periferia, geralmente com acesso limitado à educação, que não tem dinheiro a fazer uma faculdade, que tem um desafio de empregabilidade monumental, e dá para elas um emprego, dá para elas uma profissão, dá para elas uma carreira. Então, essa pessoa, esse jovem de 18, 19, 20 anos que entrou no seu primeiro emprego, se ele for competente, em 6 meses ele já tem uma promoção, em 3, 4, 5 anos ele pode ser um gerente de loja, em 10, 15 anos ele pode ser um gerente regional, por exemplo. Então, o varejo é um indutor de desenvolvimento muito grande. Quando o varejo cresce, o varejo gera oportunidade e gera oportunidade fora dos grandes centros. Porque uma coisa é abrir uma loja na Paulista e gerar emprego na Paulista, nós não somos os únicos, mas a gente quando cresce em pequenas cidades do interior, cresce nas periferias, cresce em uma série de bairros, a gente está levando emprego, está levando desenvolvimento para regiões que são muito carentes, né? Tem loja nos Jardins, claro, tem loja em Ipanema, tem loja na Aldeota, no Ceará, mas tem muita loja também em cidade pequena, em região carente, que acho que ajuda as pessoas a terem bons empregos, a criarem uma profissão e estarem perto de casa o máximo possível, fazendo isso. Então acho que tem esse papel de social que é muito forte e vai continuar existindo, e eu acho que tem esse papel de promoção de saúde, de poder fazer que num país tão carente, onde as pessoas vão a médico muito menos do que devia, onde para qualquer tipo de exame, para qualquer tipo de procedimento você tem uma espera, você tem uma carência enorme, a gente conseguir suprir uma grande parte disso. Então essa é a missão da Abrafarma, essa é a missão das redes que acompanham, e também da Rede Drogasil que eu represento aqui. Eugênio, parabéns, muito obrigada por dividir essa história conosco. Obrigado. Só tenho que te agradecer por dividir tudo isso com a gente nesse Abrafarma Talks. Obrigado a você e obrigado a todos aí que nos assistiram. Foi um Abrafarma Talks especial. E se você quer ficar por dentro de tudo e não perder nenhum capítulo da segunda temporada do Abrafarma Talks, é muito simples, basta você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Até a próxima!